Shalom, shalom, boa tarde. 30 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. 15 de outubro de 2023, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabbat. Então nós estamos no início de uma nova porção, uma nova Parashá. Estamos no novo ciclo, 5.784, começamos o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, popularmente conhecido. Tivemos a primeira Parashá, a primeira porção, e agora vamos adentrar na segunda porção da Torá, que é exatamente Noach, que é uma porção especial para todos os não-judeus. Então nós temos aí uma semana pela frente, para descobrirmos cada vez mais, né, as coisas preciosas sobre a Parashá Noach e que tem conexão principalmente com as 70 nações, assim como também está conectada diretamente com cada um de nós não-judeus dentro da prática judaica, um estilo de vida judaica no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Temos a nossa liderança Bnei Noach Brasil, com o nosso rabino, Rabade Ortodoxo, Rav Yaakov Geranstadet, para estarmos aí tendo as orientações de um rabino ortodoxo para vivermos o estilo de vida judaica dentro das 7 leis universais, ou de Noach, né, e as suas ramificações, e mais os estudos da Torá pertinentes aquilo que nós podemos estar estudando, compartilhando, aprendendo, desenvolvendo, né, aperfeiçoando a nossa vida prática na obediência à vontade divina. Então, esta semana nós temos pela frente a Parashá Noach, né, e temos muitas coisas para aprendermos dentro desse aspecto aí, ok? Nós temos aí a descendência que vem de Shet, né? Noach vem da descendência de Shet, aquele que veio para substituir Abel, né? Que foi morto por Caim, né? Então, vamos ver a história de Noach, junto com a sua esposa Naamá, que vem da descendência de Caim, e os seus 3 filhos, né? Yafet, Sem e Ham, né? E aí nós vamos entrar dentro da atmosfera do dilúvio e, sem sombra de dúvidas, muitos ensinamentos. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no novo mês. Então, ao pôr do sol de hoje, nós temos o Rosh Chodesh, o cabeça de mês, o cabeça do novo mês. Então, a partir do pôr do sol de hoje, nós temos o mês de Reshivan. E o mês de Reshivan, temos aí essa conexão com a Parashá Noach, para estarmos aí nos conectando na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baal Shem Tov, ele nos fala da seguinte forma: está escrito, para você, o povo de Israel, será uma terra desejável, diz Deus, lá no profeta Malaquias, capítulo 3, verso 2. Assim como os maiores exploradores nunca descobrirão os limites dos grandes e valiosos recursos que o Todo-Poderoso colocou na terra de Israel, e também na terra nos seus quadrantes, ninguém jamais descobrirá os limites dos grandes tesouros que estão enterrados em cada judeu, a terra desejável de Deus. Então, Baal Shem Tov, né, o Rabi Israel Baal Shem Tov, ele fala exatamente uma terra desejável de Deus, que é o coração judaico. E tesouros, né, enterrados em cada coração, jamais serão descobertos as suas dimensões, né? Nós estamos vendo aí essa semana, né, dias dificílimos
para o povo de Israel mais uma vez, né, através da sua história, dos milênios, as intensas perseguições, inimigos cruéis, traiçoeiros, que trouxe muita dor, luto. E agora, nessa última semana, vimos aí realmente mais um ataque traiçoeiro, agora com extremistas, né, terroristas do Hamas, que dominam a faixa de Gaza, e dominando a faixa de Gaza, eles dominam realmente o povo ali. Tem muita gente boa ali na faixa de Gaza, o povo palestino? Sim, tem. Porém, quem domina aquilo ali são os terroristas, o grupo Hamas, um grupo de organização criminosa terrorista. Nesse sentido aí, infelizmente, nós vemos que eles dominam o povo palestino pelas ameaças, pelo ódio, pela raiva, faz com que eles tenham medo e pavor deles. Então, muitos, né, acabam ali fazendo a vontade deles por causa disto, né? Então, na realidade, quando se diz, né, Palestina livre, o objetivo real e sincero é, sim, Palestina livre dos terroristas, de organização criminosa. Aí sim, ela precisa ser de fato livre. Você que tem vendas nos olhos, tapas nos ouvidos, para não ver e não ouvir, para não entender e não compreender as verdades dos fatos, o que acontece? Você está com os ouvidos tapados e os olhos vedados, né, para não ver. Mas quantos milhares de palestinos saem da faixa de Gaza e adentram ali em Israel para trabalhar? Eles trabalham, têm os seus salários, têm o seu ganha-pão. Mas essa organização criminosa aí, ela não dá nada para o povo. O povo tem falta de luz, de água, falta de mantimentos. Quem fornece água, alimento e eletricidade é Israel. Mais de 20 anos sob o domínio desses extremistas terroristas, eles não fizeram nenhum bem para o povo ali. É só o dinheiro que é mandado ali para a chamada autoridade palestina, né? Os terroristas tomam tudo. Como que eles conseguiram, segundo a própria declaração deles, como que eles conseguiram fazer 500 metros de túneis subterrâneos debaixo da faixa de Gaza? O metrô de São Paulo parece que não tem nem 200 quilômetros ou 300 quilômetros, não tem nem isso. E eles conseguiram fazer 500 quilômetros de túneis, onde tem os seus depósitos de armamentos, de bombas, explosões, de material explosivo e por aí afora vai. Com que dinheiro eles conseguiram fazer isto? Então, muitas vezes as pessoas, elas criticam, falam um monte de abobrinha sem conhecer os fatos. Vejam bem que Israel avisou para a população civil sair realmente da região norte e ir para a região sul. No meio do caminho, bombas plantadas no meio do caminho pela própria organização criminosa, explodiu ali, matando vários civis, e depois eles vêm com a notícia que foi um míssil que Israel enviou. E aí os vídeos estão mostrando de forma bem clara que não houve nenhum míssil. Não houve som nenhum de míssil chegando ali naquele momento. E a explosão mostrando realmente uma explosão de baixo para cima. Então é ver os fatos, é procurar conhecer a realidade. Essa organização criminosa, ela o que mais quer é escravizar o povo, tanto é que usam, né, os próprios filhos, os próprios parentes, as próprias mulheres, como escudo humano. Então, por isso, né,
os ricos tesouros que estão em cada coração de cada judeu. Jamais um explorador vai conseguir descobrir realmente todos esses vastos tesouros, tanto nos corações judeus como na própria terra de Israel. Então, por isso, amados, que esta semana que estamos iniciando, que seja de fato uma semana de grandes vitórias para as forças de defesa de Israel, e que rapidamente eles consigam libertar com vida as vítimas de sequestros dessa organização criminosa e tragam são e salvos para a terra de Israel, entendeu? Para que assim realmente possam voltar ao convívio junto dos seus aí. Varou tá dona Elovino Megal, não se acolhe de valor. E realmente justiça seja feita para com esses perversos aí, sem sombra de dúvida. Por isso que a nossa prece de hoje, no Salmo 145, o comentário do Salmo 145 fala assim, os próximos 6 salmos, de 145 a 150, concluem o livro dos Salmos e são um componente importante nas nossas preces diárias. Esse Salmo 145 tem um significado especial porque proclama como Deus provê as necessidades de cada ser vivente. De fato, segundo os sábios, qualquer pessoa que recite atentamente este Salmo 3 vezes por dia tem lugar garantido no mundo vindouro, Então, o poder do Salmo 145 é algo precioso, Se alguém na sua vida conseguir recitá-lo 3 vezes por dia até o último momento da sua vida, diz os sábios que ele tem um lugar garantido no mundo vindouro, diante da dimensão desse Salmo 145, que assim diz. Salmo de David. Exaltar-te-ei, meu Deus e meu Rei, e bendirei sempre teu nome. Sim, louvar-te-ei a cada dia, e teu nome hei de eternamente abençoar. Grande é o Eterno e digno de todos os louvores, pois incomensurável é a sua grandeza. Cada geração transmitirá a seguinte o louvor de tuas obras, e narrará a grandeza de teus poderosos feitos. Meus pensamentos se voltarão para o esplendor de tua majestade, e sobre as maravilhas de tuas realizações falarei sempre. Sobre teu poder temível e sobre a abundância de tua generosidade, não deixarei de pronunciar. E sobre tua permanente retidão, cantarei exultante. Piedoso e pleno de bondade é o Eterno, tardio em irar-se, e sempre pronto e sempre generoso. Ele é bom para com todos e o manifesta através de todos os seus feitos. Hão de agradecer-te todos os frutos da tua criação e abençoar-te todos os que te são devotados. Sobre teu reino de glória falarão e sobre teu poder narrarão, para dar a conhecer a todos os seres humanos teus atos poderosos e o glorioso esplendor de teu reino. Pois ele se mantém por toda a eternidade e sobre todas as gerações manifesta o seu domínio. O Eterno reergue todos os caídos e dá apoio a todos os abatidos. Os olhos de todos se voltam para ti com esperança, e o alimento de que precisam lhes proporciona no tempo apropriado. Abres tuas mãos e satisfazes os anseios de todos os seres. Justos são todos os caminhos do Eterno, e repletos de magnanimidade todos os seus atos. Está sempre próximo dos que o invocam, dos que a ele clamam com sinceridade. Atenderá ao desejo dos que o temem, e seu clamor há de escutar, e lhe trará a salvação. Ele protege aos que o amam, mas certamente destruirá os malévolos. Que proclame minha boca o louvor do Eterno,
e bendiga toda criatura, seu santo nome, para todo o sempre. Então, por isso, aqueles que temem a Hashem, que temem a Deus, né, se aproximam dele, e Deus ouve as suas preces. Mas os perversos, os malévolos, eles receberão da parte de Hashem, sem sombra de dúvidas, né, a sua justiça. Ok? Baruch Hashem. Realmente nós tivemos aí, sem sombra de dúvidas, 2 dias implacáveis, né? O 7º dia da semana, o sábado, e o 1º dia da semana, pela ação terrorista, cruel, covarde, assassina, nas cidades ao longo da fronteira de Gaza, né? Segundo as notícias de Beersheba, lá em Israel, as celebrações de Simchat Torá estavam exatamente em curso durante a noite de sexta para sábado, em Chabad de Ofakim, uma das comunidades ali na fronteira próximo a Gaza. A comunidade dançou com a Torá bem depois da meia-noite. Eles voltaram para suas casas, planejando voltar pela manhã para a segunda rodada de Simchat Torá, Alegria da Torá, o novo ciclo dos estudos de Torá. Em vez disso, os 34 mil residentes de Ofakim foram acordados abruptamente às 6h30 da manhã pela estridente sirene de ataque aéreo, pelos sons de foguetes explodindo ao seu redor. Tem sido um momento indescritivelmente doloroso, segundo o rabino Sheneur Kenig, que declarou com a voz embargada: tudo começou às 6h30 da manhã de sábado. Hoje é domingo e ainda não acabou. O rabino Kenig administra o Beit Chabad Central de Ofakim, fundada e dirigida pelo rabino Menahem Ershkovitz. Seu primeiro instinto ao ouvir a sirene foi destrancar o Beit Chabad, que também serve como abrigo antiaéreo comunitário. As pessoas muitas vezes se reúnem aqui por segurança quando há ataques aéreos, disse o rabino. Mas algo me impediu, não sei o porquê. As sirenes continuaram com disparos implacáveis de foguetes, até um pequeno intervalo entre as sirenes, até às 10 horas, quando Kenig novamente pensou em abrir o Beit Chabad. Eu estava prestes a sair, mas vi que meu telefone tocava sem parar. Poderia ter sido uma questão de vida ou morte, então atendi o chamado, como exige a lei judaica. Foi de um amigo que atualizou para o rabino com as notícias horríveis. Bandos de terroristas armados de Gaza perambulavam pelas ruas de Ofakim e assassinavam qualquer pessoa no local. Um grupo deles estava a poucos metros do Beit Chabad, onde estava o rabino, que permanecia trancado. Perdemos muitos amigos, vários que frequentavam nossa entidade e dançaram conosco na noite anterior. O rabino Kenig expressou emoções sentidas em todo Israel. Ele disse que queria derramar suas lágrimas, mas em choque e muita dor, para deixá-las fluir. O rabino Kenig opera um refeitório comunitário em cooperação com o município. O comando da frente interna e o município coordenaram a segurança para que ele e os seus voluntários levassem comida de porta em porta aos necessitados naquele domingo. Um dos nossos voluntários teve terroristas disparando contra a sua casa e uma granada foi atirada para dentro. Outro perdeu o filho, um policial, que protegia as ruas. Não é algo compreensível. Temos muito trabalho a fazer. As pessoas precisam sair de suas casas, mas somente em segurança devido aos foguetes, como aos ataques terroristas. E isso não apenas para as necessidades básicas, antes de compreendermos quantos amigos não estão mais entre nós. Na noite de domingo, Ofakim, o vilarejo, ainda estava bloqueada. As forças de segurança não tinham certeza se ainda havia terroristas escondidos. Comida, abrigo e racafot para tropas
de Força de Defesas de Israel em Sderot. O Rabino Asher e Hayah Al-Miskar Pizan é co-diretor desde 2015 do Rabad lá em Sderot, onde nasceu. Infelizmente, o Rabino teve uma longa experiência com foguetes vindos de Gaza, que o Hamas começou, aliás, a disparar contra Sderot em 2001. Mas eles nunca experimentaram a devastação que tem ocorrido lá nos últimos 2 dias. Sderot foi um dos primeiros alvos da incursão a partir de Gaza. E ao longo do dia de sábado, terroristas percorreram as ruas da cidade, disparando aleatoriamente, matando os residentes. Eles ocuparam uma delegacia de polícia local, matando vários policiais, travaram batalhas com as forças de segurança de Israel durante o dia. O Beit Rabad de Sderot tem um abrigo antiaéreo muito grande e, portanto, quando os soldados chegaram ali no Shabat, Pizan abriu para eles, ajudando-os a se organizarem lá dentro, e deu-lhes comida enquanto saíam para lutar em tiroteio campais de dia e de noite. No domingo, os terroristas na delegacia foram mortos pelas tropas de defesa de Israel. É claro que não tivemos serviços de reza nesta manhã de Shabat, diz o Rabino Pizan, mas mais tarde, naquela noite, realizamos preces rápidas, com um pequeno grupo que se reuniu aqui em busca de abrigo, também com os soldados. Há foguetes o tempo todo. Agora estou sentado no abrigo antiaéreo da minha casa, com minha esposa e os meus filhos. Mas entre os foguetes corremos para as pessoas que estão em casas e necessitadas. As pessoas estão com fome, precisam de alimentos, remédios e outros suprimentos essenciais. Elas estão cansadas, assustadas, fadigadas. Todos perderam amigos e familiares. Dezenas de pessoas que conheço pessoalmente foram mortas. É extremamente difícil para as pessoas lidarem com isso de forma tão abrupta, cruel, traiçoeira que aconteceu. Estamos fazendo o nosso melhor para permanecermos fortes e apoiarmos nossa comunidade quando mais precisam de nós. Não sei como faremos isso, mas o Rebbe nos enviou aqui. Não devemos ter forças, devemos ter forças para suportar isso. O Santo, bendito seja, deve nos dar a força, a fé, a capacidade de resistir e cumprir nossa missão aqui na melhor forma possível. Mais tarde, na noite de domingo, foi emitido um novo apelo para que todos os residentes de Sderot permanecessem novamente em suas casas, com as portas trancadas em meio a relatos de possíveis novos ataques. Ajuda para adultos e programas para crianças em abrigo em Ashkelon. Em Ashkelon, as celebrações do dia de Simchat Torah eram inexistentes na cidade costeira. Em vez disso, os residentes ficaram dentro do quarto que serve de abrigo de segurança, em suas casas e abrigos antiaéreos públicos, incapazes de sair devido ao lançamento constante de fogo ininterrupto. Não tivemos eletricidade durante a maior parte do dia, disse o Rabino Menachem Lieberman. Foi muito impressionante. Lieberman dirige o Rabad Lubavitch de Ashkelon e desenvolveu um sistema de resposta organizado para sua comunidade durante os períodos de fortes disparos de foguetes. No momento em que o Shabat terminou, seu telefone foi inundado com mensagens e fotos das casas e carros dos membros de sua comunidade que foram atingidos durante os foguetes. Quando Lieberman chegou a trabalhar organizando e ajudando sua comunidade de dentro de seu abrigo antiaéreo, sua própria casa foi atingida. Felizmente, ele e sua família estão em segurança. Os rabinos e voluntários de Rabad de Ashkelon
Tem visitado pessoas cujas casas foram atingidas por foguetes ou cujos parentes estão desaparecidos. Eles também abriram seu Batei Chabad, que ficam em abrigos antiaéreos e hospedam atividades infantis destinadas a mantê-las calmas e seguras. Esse artigo foi escrito e publicado após a conclusão de Yom Tov em Israel. Ok? Temos aí outras questões, outros relatos que nós vamos trazendo aí na medida do possível no dia a dia aqui em A Tarde com a Torá. Ok? Então, amados, nós estamos vendo aqui os nossos rabinos Chabad, os voluntários do Chabad, estão em franca atividade no front, ali junto com os soldados, as forças de defesa de Israel e a própria comunidade, o próprio povo ali, que precisam realmente dessa presença rabínica, dessa presença Chabad, para poder estar levando ali, né, fé, confiança na providência divina. Por isso, nós aqui da Sinagoga Benei Noach, até nessa primeira parte, até amanhã de manhã, né, segunda-feira, até o meio-dia, nós estamos recebendo doações de Sedaká, e vamos enviar para o nosso rabino Yaakov Gerenstad, e ele, como tem contato direto com essas comunidades Chabad, né, sinagogas Chabad e toda a organização Chabad ali em Israel, ele estará enviando em nome dos Benei Noach aqui, né, de Bauru e região, e aqueles, mesmo não sendo aqui da comunidade e nem da região, que estão enviando as suas contribuições, a sua de Sedaká, está sendo registrado, né, em planilha as doações, os nomes, a origem das pessoas, e esta lista, juntamente com a totalidade da arrecadação, nós estaremos enviando ao nosso Rav Yaakov Gerenstad. Estaremos pedindo para ele a gentileza de enviar essa planilha, né, junto com o montante, né, que até amanhã ao meio-dia será adquirido, para que envie, né, ao Chabad lá em Israel, né, em nome da nossa comunidade, e junto com a lista de cada um dos nomes, né, para estar lá no Chabad em Israel, né? E assim que nós fizermos esse envio, né, estaremos mostrando o comprovante para os amados, juntamente com a lista dos nomes, e bem como também, né, assim que o nosso Rav enviar para lá, né, ele vai nos enviar o comprovante para que nós possamos também compartilhar com os amados sobre essa atividade que nós estamos fazendo aqui, ok? Então, por isso, você é participante, né, dessa atividade com a sua doação, com a sua de Sedaká, que estará sendo enviada ali para a terra de Israel, a terra santa, a terra prometida, ok? Amanhã estaremos falando algumas coisas pertinentes sobre a Terra Santa, sobre a ótica, né, do nosso Rebbe Menahem Mendel, e também, né, trazendo algum aspecto dentro desse sentido sobre guerras que têm se abatido sobre o povo de Israel e a visão do Rebbe sobre essa questão toda aí, ok? Baruch Hashem por isso daí. A partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no mês de Reshivan, né? Então, a partir do pôr do sol, temos o Rosh Chodesh de Reshivan, e aí nós temos a nossa Parashá Noach, né, que fala sobre muitos ensinamentos pertinentes ao nosso dia a dia, ok? O mês de Reshivan, né, que cai exatamente sempre uma parte dentro do mês de outubro, né? Não sei quantos assim também tem de forma especial esse mês de Reshivan e o mês de outubro, né? Por quê, né? Porque o mês de outubro é a data do meu nascimento no calendário gregoriano, 25 de outubro, que acontecerá na próxima quarta-feira, né? E também, dentro do mês de Reshivan, tem a minha data de nascimento judaica,
que é o dia 11 de Rechivan. E esse ano, né, de 5.784, então nós temos aí 25 de outubro, né, na quarta-feira, o 25 de outubro vai até a meia-noite. Mas ao pôr do sol da quarta-feira entra o dia 11 de Rechivan, que é a data do meu aniversário no calendário judaico, que vai até o pôr do sol da quinta-feira, né? Então, dessa vez aí eu tenho 2 datas de aniversário aí para saborear, né? Então, a Edna vai preparar um bolo, vamos ver, né? Ela faz muito bem bolo de fubá, outros bolos ela não consegue fazer, né? Então, vamos ver um bolo de fubá cremoso aí, o que acontece aí. Né? Então, graças a Hashem por isso. E o outro detalhe, né? Como vai cair a semana que vem, nós temos na semana que vem a Parashá Lech Lechá, né? Que se refere a Avraham, e a ordem que Deus dá para Abraão sair da sua terra e parentela, etc. Então, né? E aí ele diz, né, Lech Lechá para Abraão, né? Que é exatamente, vai por ti mesmo, né? E essa paraxá, né, só um breve comentário, essa paraxá realmente ela tem muito a ver com a minha realidade de jornada para chegar até aqui, né? Vai por ti mesmo, né? Tivemos que fazer uma longa caminhada, sem auxílio de nada e de ninguém, para podermos chegar até aqui, podemos chegar até o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então nós tivemos uma dura caminhada, a Edna e eu, para podermos chegar até aqui. Então Lech Lechá, vai por ti mesmo, né? Fala muito conosco essa mensagem dessa paraxá que nós estaremos refletindo de forma melhor na semana que vem, ok? Então, segundo o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, ele nos fala que Rechivan, esse mês, ele é o 8º mês, né, dentro da ordem do calendário, né, a partir de Nissan, que é o mês de Pessah, né, e está conectado com o 8º mês do calendário a partir desse sentido aí, de Nissan. O dilúvio ele começou no dia 17 de Rechivan e ele terminou no dia seguinte, a 27 de Rechivan, né? Então foi um ano e pouco aí que nós vamos ver os detalhes. No dia seguinte, Noah ofereceu um sacrifício a Deus e Deus, né, prometeu que jamais enviaria um novo dilúvio e que destruiria a terra novamente, né? Então, Rechivan é o único mês que não possui dias festivos, né, ou mitzvot especiais, né, preceitos, mandamentos especiais. Aprendemos que este mês está reservado, segundo os nossos sábios, né, o mês de Rechivan, ele está reservado para o tempo de Mashiach. Para qual finalidade? Para inaugurar o 3º templo. Nos dias de Mashiach, na redenção final, segundo os nossos sábios, este mês de Rechivan está reservado para o Mashiach inaugurar o 3º e definitivo templo, né? Que não será mais destruído e será eterno, ok? A letra deste mês é a letra Nun. Nun é considerado como sendo a letra de Mashiach, como está escrito como referência a Mashiach, segundo o Salmo 72, verso 17. Antes do sol está seu nome, Ienon, né, que tem o Nun. Como radical do verbo Nun significa reinar, né? Então, o radical do verbo Nun significa reinar. Como substantivo significa o herdeiro do trono, né? Por isso, antes do sol está seu nome, Ienon. O 8º mês e o mês de Mashiach, pois o 8 significa a eterna revelação, do sobrenatural, que é o estado consumado da natureza retificada, e é o segredo do número 7.
né? O mês de Reshvan, o 8º. Como a harpa deste mundo possui 7 cordas, né? A harpa deste mundo possui 7 cordas. A harpa de Mashiach, ela vai possuir 8 cordas. Assim como o 8 transcende o 7, ou seja, está acima do 7, é mais elevado do que o 7. Assim também o 50, por outro lado, o valor numérico de Nun, que o Nun tem o seu valor numérico número 70, ele transcende, né, 49,7 ao quadrado. Neste mundo, o Nun está curvado, né? Então o Nun ele é curvado, né? A letra Nun, confinado pelos limites da própria natureza desse mundo físico, o mundo de Asiá. Na vida de Mashiach, ou seja, nos dias de Mashiach, na revelação de Mashiach, o Nun se endireitará, que é o formato do Nun Sofi, que é o Nun quando ele vem na palavra final. Então ele realmente ele é reto, ele fica completamente em pé. Então, nos dias de Mashiach, na revelação de Mashiach, o Nun se endireita, né? Rompe os limites da natureza que transcende linha abaixo até os reinos subterrâneos da realidade, a fim de ali revelar realmente a luz infinita e abrangente de Deus. Ou seja, nos dias de Mashiach, desde o trono da graça de Hashem até as profundezas da terra, certo? A revelação de Mashiach, a revelação, né, realmente desta luz ímpar que acontecerá nos dias de Mashiach, ela vai exatamente sair do trono da graça de Hashem e vai até as profundezas da terra, né? Então é isso que vai acontecer. A Mazal, né, a sorte do mês de Reshvan é exatamente Akrav. Akrav significa escorpião, ok? Akrav. Os nossos sábios ensinam que o escorpião é o membro mais mortal da categoria geral de criaturas peçonhentas, cuja figura modelo é a serpente primordial do Éden. A palavra Akrav, ela deriva da palavra Akev, que significa exatamente o que? Akev, calcanhar, né? Onde realmente nós temos lá no capítulo 3, verso 15, né, de Bereshit, onde Deus fala que tu, serpente, morderá o calcanhar do homem, Akev, né? Então, assim, segundo os nossos mestres, Akrav simboliza mordida consumada da cobra no calcanhar do homem. De forma geral, o veneno da cobra, ele é quente. O veneno do escorpião é frio. Mashiach é a única alma que pode superar, matar e, por fim, reviver a serpente primordial, a fim de convertê-la para o bem. Ou seja, realmente fazer com que a serpente, nos dias de Mashiach, ela possa, como está profetizado, a criança brincará com a serpente e nenhum dano lhe causará, ok? Nesse mesmo sentido, nos fala exatamente dentro do campo também, no relacionamento entre pessoas, famílias, comunidades, sociedades, países. Não haverá mais o veneno, né, da serpente entre as nações, ou seja, as nações não estarão mais em briga, em contenda, em guerra e por aí afora vai. Então a alma de Mashiach e seu contínuo estado de consciência manifestam a suprema realização do calor. O calor ardente, que está conectado exatamente com a paixão ardente de amor por Hashem. E esta retificação do calor, né, da serpente do mal para o bem, ela automaticamente, nesse amor por Hashem e por Israel, vai fazer como o frio do escorpião, ou seja, as falsas vaidades deste mundo, as hipocrisias deste mundo, as indiferenças deste mundo, as insensibilidades deste mundo, finalmente cairão por terra. E aí o que vai acontecer?
vai prevalecer o calor ardente, a paixão ardente de amor por Hashem, pelo povo judeu. Por isso, nos dias de Mashiach, nenhuma nação se levantará mais contra Israel, contra o povo judeu, porque as nações, os povos, amarão ardentemente, de paixão, tanto a Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, como o próprio povo judeu. Ok? Então, essa é uma realidade. Então, este é o segredo da equação numérica de Mashiach, que dá o valor no hebraico escrevendo Mashiach. O seu valor numérico é 358. Quando se escreve a serpente, né, em hebraico, que é Nahash, né, ela também tem o mesmo valor numérico, 358. Ou seja, Mashiach tem o valor numérico 358 e Nahash, serpente, tem o mesmo valor numérico 358, ok? Então, dessa forma, somente Mashiach é que poderá superar a serpente primordial, a serpente do Gan Eden. Somente Mashiach que vai poder vencer Nahash, porque Mashiach é o antídoto da serpente. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que lutar contra o mal é uma coisa boa, mas isto não é a nossa tarefa suprema. A nossa tarefa suprema é exatamente trazer a luz divina, a presença divina para este mundo, para dissipar as trevas. Porque Mashiach é que tem a tarefa de vencer plenamente, totalmente, 100%, Nahash, com todas as suas ramificações. O ódio, a raiva, a indiferença, a insensibilidade, as inimizades, as relações proibitivas, a idolatria, e por aí afora vai, tudo que é mal, tudo que é negativo, que vem realmente da serpente primordial do Gan Eden. Entendeu? Então, por isso, Mashiach tem o valor numérico 358. E Nahash, né, que se escreve serpente em hebraico, tem o mesmo valor numérico, que traz para nós esta mensagem de que, fato, somente Mashiach poderá vencer essas forças negativas do mal. Ok? Baruch Hashem. Então, amanhã vamos continuar falando sobre o mês de Reshivan, ok? Adentrando na nossa paraxá da semana, Noach, então os nossos mestres, eles comentam da seguinte forma. Nossa paraxá começa com a seguinte expressão, capítulo 6, verso 9, esses são os descendentes de Noach, : Noach era um homem íntegro. Então os nossos mestres falam aqui, segundo o Midrash, por que o nome de Noach é mencionado duas vezes? Então, o Midrash ele faz a pergunta, mas o próprio Midrash responde à pergunta. Então, a resposta é: Noach pode ser pode ser traduzido, melhor dizendo, como serenidade. Noach pode ser traduzido como Menuhá. Menuhá. Menuhá significa serenidade, tranquilidade e descanso. É Menuhá. Então, Noach trouxe serenidade, Menuhá, para ele e para o mundo. Serenidade para os seus ancestrais, que poderiam descansar em paz em seus túmulos, e também para os seus filhos. Serenidade nos mundos superiores, visto que as acusações celestiais contra a humanidade cessaram. E nos mundos inferiores, serenidade neste mundo e no mundo vindouro, como diz o Midrash em Bereshit Rabá 30, verso 5, Irash, né, nos seus comentários sobre essa questão aqui em diversos versículos aqui da Parashá Noach. Ok? Então vejam bem, o Zohar, o livro do esplendor, o livro da radiência, né, da luz, fala Noach era um homem, Noach,
Então o Zohar traz essa expressão. Noah era um homem Noah. Ou seja, traduzindo isso, o Zohar está dizendo, Noah era um homem sereno. Porque Noah traz essa conexão com Menuhá, que significa serenidade, tranquilidade e descanso. Esta serenidade foi alcançada pelas águas do dilúvio, às quais a Torá se refere como as águas de Noah, que fala através do profeta Isaías, capítulo 54, verso 9. O pensamento racídico explica que, antes do dilúvio, as entidades físicas eram fracas e insensíveis a tudo que fosse espiritual. Em um ambiente assim, a corrupção floresceu e as pessoas não se responsabilizavam pelas suas ações. Então, nesse comentário aqui dos nossos sábios, fala que antes do dilúvio, aquela geração ela era uma geração fraca e insensível com tudo aquilo que fosse de ordem espiritual. Então, a questão ética, moral e espiritual na geração antes do dilúvio era totalmente corrompida. Era totalmente sem nenhuma piedade de nada e de ninguém. Então se prevalecia pela força, etc, etc, etc. E não havia nenhuma ética, nenhuma moralidade, né? As relações proibitivas, né, no campo sexual eram das mais depravadas que poderiam ser. Ok? Então o que você vê de depravação sexual por aí afora, não fique admirado, porque também não é uma coisa nova, ela já vem desde a antiguidade, ok? E a corrupção floresceu. Então, por mais bárbara que seja as corrupções das atualidades, também não é novidade, porque também isso acontecia, ok? Desde a geração antes do dilúvio, certo? Então as pessoas não se responsabilizavam pelas suas ações. Então o que acontece? Adão jogou a culpa do seu pecado em Havá. Havá jogou sobre a serpente não tinha para quem jogar. Entendeu? Então é a mesma coisa, a geração de lá. Então com qualquer fatos presentes, não é uma mera coincidência, não tem nada novo debaixo do sol. Entendeu? Então quando você vê aí os corruptos e companhia limitada, né, com maior falta de vergonha na cara, fazendo corrupções às claras, né, corrompendo a justiça, corrompendo os bons costumes, corrompendo a ética, a moral, corrompendo a espiritualidade, né? Então isso aí é isso que dá, né? Então não se responsabilizavam pelas suas ações, né? Isso não é meu, é de um amigo meu, isso é do amigo meu, por exemplo, né? Não tenho nada a ver com isso, né? Isso daí foi da minha mulher, é dos meus filhos, não sei de quem. Então é assim, ninguém se responsabilizando pelas suas ações, ok? Então quando você vê isso daí, não fique admirado, não. Não é novo. O que você precisa ficar admirado é que, graças a Deus que está acontecendo tudo isso, porque faz parte das profecias, realmente, ante a iminente revelação de Mashiach, onde nós teremos coisas negativas, perversas acontecendo de forma horrível, mas não é novidade. Mas, por outro lado, nós teremos também uma fonte de luz muito grande, uma presença divina muito forte. E aqueles que estiverem nesta luz, nessa presença divina, terão realmente o soberano dos mundos, o Deus Todo-Poderoso, o único, indivisível e incorpóreo, o único Criador, Redentor e Salvador, como escudo daqueles que se aproximam dele. Daqueles que se aproximam dele e daqueles que confiam nele. Quem que pode te guardar? Quem que pode te ajudar? Quem pode te proteger? Nada e ninguém, somente Deus. Entendeu? Então essa é a questão aí. Nós estamos vendo vários relatos, né, de milagres acontecendo desde sábado passado até hoje.
Nós estamos vendo vários milagres acontecendo. Por quê? Apesar de momentos terríveis, cruéis que aconteceram, mas nós estamos contemplando muitos e maravilhosos milagres. Certo? Vejam bem, né? Uma mulher chamada de heroína, porque ela percebeu que o seu kibbutz iria ser atacado por terroristas. Ela rapidamente providenciou o armamento adequado para a legítima defesa contra uma iminente e injusta agressão. E 25 terroristas foram lá beijar né? O mármore do inferno, né? Por assim dizer, ok? Então vamos falar um palavrão aí. Então, amados, é isso daí. Vimos aí, né, um policial apaisano que também eliminou vários terroristas dessa organização criminosa e foi salvo por causa que ele estava usando tzitzit, aquelas franjas penduradas nos 4 cantos da roupa que estavam à mostra, porque as forças de defesa de Israel que ali chegaram pensaram que ele era um terrorista, porque ele estava apaisando e estava com uma arma dos terroristas, porque a munição da sua arma acabou. E como ele matou vários terroristas, ele pegou da arma do inimigo para defender-se, e os 2 policiais que estavam dentro do seu carro feridos. E eliminou vários terroristas. E quando viram o tzitzit, então socorreram, foi salvo e está fora do perigo de morte, né? Então isso é muito bom. Então nós estamos vendo vários milagres acontecendo realmente no meio de toda essa tormenta, de toda essas dores, luto, tristeza, mas o povo Am Israel Rai, o povo de Israel vive, também está assim fazendo preces e louvando ao Eterno, ok? Então, segundo a Hassidut dos nossos mestres, ensina que as águas do dilúvio era como um mikveh, ou seja, era como o tanque de banho ritual para se purificar. Uma pessoa que emerge em um mikveh pode perceber que seus pensamentos se tornam ligeiramente mais puros naquele dia, ou que sua consciência o agita um pouco mais. Assim também o mikveh global, que foi o dilúvio, que aconteceu na geração de Noé, teve um efeito purificador sobre o mundo físico, elevando o nível de comunicação entre a alma e o corpo. Ou seja, o dilúvio veio para purificar a terra. Agora, perceba uma coisa, que em várias partes do mundo, chuvas torrenciais estão acontecendo. E deixo com você a pergunta, será que novamente, não que o mundo vai acabar em dilúvio, ok? Será que novamente Deus está mostrando mais uma vez para o povo que Ele está purificando a terra para um novo começo? Qual novo começo é esse? Não é que vai acabar a geração e Deus vai fazer uma nova. Não. Deus, Ele é fiel à sua palavra que diz, enquanto Ele ver o sinal no céu, Ele vai se lembrar de que apesar da geração estar realmente com a sua balança muito pesada em questão de pecado, de rebeldia, ao ver o sinal, eu não exterminarei aquela geração com um novo dilúvio. O sinal que Deus fez com Noé, vamos ver depois, com mais detalhes, é exatamente o grande arco no céu, originalmente o grande arco no céu, ok? Depois veio essa questão arco-íris, né? E acabou se popularizando com a questão arco-íris, mas o original é o arco, ok? O arco. Então vejam bem, na linguagem para que todos entendam, arco-íris, certo? Mas a realidade é o arco. Então o arco-íris, quando ele aparece no céu, é um sinal de que a nossa geração está em grande dívida com Deus, em pecado e rebeldia. Se não fosse o arco no céu, Deus
já teria exterminado essa geração também. Mas como ele fez uma promessa a Noé, e através dos tempos, o arco sempre apareceu. E quando o arco sempre apareceu e aparece, mostra que em cada geração, o seu peso de pecado, rebeldia contra Deus é muito forte. Deus teria elementos de sobras para fazer como ele fez no dilúvio. E ele não faz por causa da aliança, do pacto com Noé. Então, quando você vê o arco no céu, popularmente arco-íris, quando você vê o arco, ai que bonito, ai que lindo, que maravilhoso. Não é não. Não é não. É um péssimo sinal para a nossa geração. Significa que nós estamos numa grande dívida para com Deus. Entendeu? Quem é inteligente, escuta, assimila e aprende. Depois do dilúvio, o mundo e seus habitantes se tornaram mais conscientes e apreciadores da grandeza de Deus. E isso assegurou ao mundo uma serenidade genuína e continuidade da sua existência. Pois mesmo que as pessoas se corrompessem, sua descoberta sensibilidade espiritual garantiria sua motivação para o arrependimento, a techuvá. Assim sempre valeria a pena para Deus continuar sustentando este mundo, o seu mundo, ok? Então, esta é a introdução para a nossa paraxá de Noé, ok? Quando nós temos aí, né, a menção no versículo 9 do capítulo 6, né, esses são os descendentes de Noé. Noé era um homem íntegro, né? Depois, na continuidade, vem o nome dos 3 filhos de Noé. Então, segundo Rashi, ele fala que a menção de um homem íntegro é para abençoá-lo. Então, esses são os descendentes de Noé. 2 pontos. Noé, que significa um homem íntegro, era um homem íntegro. Noé, um homem íntegro. Exatamente para abençoá-lo, como também isso está escrito lá em Provérbios capítulo 10, verso 7. A menção de um homem íntegro é para abençoá-lo. Uma outra explicação que Rashi traz para nos ensinar que o principal descendente de um homem íntegro são as suas boas ações. Muitas vezes as pessoas falam assim: o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu vou deixar um carro, uma casa, os meus negócios, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, uma bela poupança, patati, patatá, e por aí afora vai. Mas o essencial ele esquece de deixar, que é o quê? O exemplo de um homem íntegro. O exemplo de um homem íntegro. Através do quê? Das suas boas ações. Então, por exemplo, um homem íntegro, ele tem os seus negócios, nada, não é pecado ter negócios, não é pecado ser rico, não é pecado ser bem-sucedido na vida, em hipótese nenhuma. O pecado e a rebeldia contra Deus é exatamente se tornar escravo dessas coisas. Mas essas coisas precisam fazer com que o homem realmente venha aplicar nas coisas divinas, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Entre outras e várias questões, né? Este homem íntegro, que tem boas posses, ele sempre praticou na sua vida, né, obras de caridade, de justiça, de bondade, né? Sempre deu suas contribuições, sua de tzedakah para as causas nobres, com elas, né, o estudo da Torá, etc. e tal. E aí vem então os seus filhos. E aí então este homem íntegro morre. Os seus filhos têm pela frente 2 opções: ou seguir o exemplo do seu pai, ou não seguir. E normalmente quando as pessoas e a família, elas não têm um vínculo com a Torá, um vínculo espiritual, fica difícil deles permanecerem nesta integridade do seu pai. Então o que acontece normalmente? Os filhos não seguem o exemplo do pai e acabam destruindo toda a herança do pai. Nós vemos isso daí em várias ocasiões, né? Os filhos terminando, extinguindo a herança do seu pai, entendeu? É porque eles não seguem a mesma integridade. Mas
Rashi ele diz que o principal descendente de um homem íntegro são as suas boas ações. Então a questão é o seguinte: as boas ações de um homem íntegro têm uma grande possibilidade dos seus filhos continuarem íntegros, para trazer sobre si e as suas famílias e os seus filhos que virão bênçãos e proteção divina. Caso contrário, ele vai acabar lançando a sua própria vida, a sua própria família, os seus próprios filhos realmente no mar de angústias e aflições. Então, por isso, não esqueçamos, né, que Rashi diz, o principal descendente de um homem íntegro são as suas boas ações. Essa é a questão em si, ok? Então, esse é um aprendizado que nós temos aí sobre essa questão do Noah, um homem íntegro, ok? A nossa palavra, né, Rashi ainda ele comenta dizendo, sempre que aparece a palavra estes na Torá, então aí nós temos no hebraico Eler, que traduzido é estes. Sempre que a Torá traz essa expressão Eler, estes, a palavra está sendo usada para separar do que foi dito antes. Mas onde encontramos a expressão e estes, que no hebraico é ve'eler, isso representa uma adição ao fato que foi dito antes. Então nós temos aqui, né, uma questão de lição para nós, o seguinte: quando nós começamos a parashá Noah, nós temos, né, no português, estes são os descendentes de Noah. No português nós não temos e estes, mas nós temos estes, ok? Edna, então nós vemos aqui exatamente o que? No hebraico, Eler, iniciando a parashá Noah. Então, nós temos aí, né? Eler. Fecha a porta, fazendo favor. Eler, né? Toledot, Noah. Então, o início da parashá no hebraico é Eler, Toledot, Noah. Aí nós vimos ali que tem 2 pontos, temos um sinal ali. E aí a continuidade diz Noah Ish. Noah Ish Tzadik. Ou seja, Noah era um homem íntegro. Certo? Então, nesse sentido, nós vemos que estes e não e estes. Nós vemos no hebraico Eler e não ve'eler. Isso significa que quando começamos a parashá de Noah, então nós vamos para um novo capítulo. Então há uma desconexão com a parashá anterior, Bereshit. Então se separa a parashá Bereshit e Noah. Então Noah vem agora com uma nova, um novo rumo, uma nova direção, um novo ensinamento, ok? Então por isso a Torá, nesse caso, usa a expressão Eler, são os descendentes de Noah, indicando que essa parashá trata de um tema distinto da anterior. O tema final da parashá Bereshit é corrupção. As 10 gerações entre Adão e Noah são descritas e elas são tão perversas que Deus decide destruí-las. Então, quando encerra a parashá Bereshit, a intenção de Deus é destruir toda a humanidade. É destruir toda a humanidade por causa da sua perversidade. Mas quando Deus inicia a parashá Noah, ele não vem com ve'eler e estes, dando ligação. O e, nós conhecemos dentro da linguagem portuguesa que é um advérbio de ligação.
Então, dentro da língua portuguesa, não vem e estes, não há um advérbio de ligação entre a paraxá anterior, Bereshit, e Noach, mas vem exatamente o termo Eler, que significa encerrou-se a paraxá Bereshit com Deus tendo a intenção de realmente extinguir toda a raça humana por causa da sua perversidade. Quando inicia a paraxá Noach, então Deus vem e diz Eler Toledot Noach. Noach Ish Tzadik. Certo? Então, Noach era um homem íntegro. Então, quando Deus inicia a paraxá Noach dessa forma, e separando Noach de Bereshit, então ele está dizendo que ele não vai exterminar toda a raça humana, porque Noach e a sua família salvou a raça humana. Por quê? Porque Noach Ish Tzadik, porque Noach era um homem íntegro. É assim que nós iniciamos a nossa paraxá Noach. É assim que nós vamos entrar dentro das questões das 7 leis de Noach, que vamos trazendo mais e mais a partir de amanhã. Ok? Aqui está a nossa introdução à paraxá Noach. Conto convosco para, mais uma vez, as preces em favor do nosso plantão noturno. E amanhã, às 2h30 da tarde, às 14h30, nós estaremos iniciando a tarde com a Torá. Ok? Shalom, shalom. Uma semana abençoada para você e sua família, as comunidades Benei Noach, em todos os quadrantes do nosso Brasil e fora do Brasil. A você que está no exterior, que tenha nos acompanhado, também a mesma bênção seja convosco e com os vossos queridos. E acima de tudo, que os Benei Israel, os filhos de Israel, os filhos de Yaakov e Avino, o povo judeu, a nação de Israel, a terra prometida, tenha nesta semana somente vitórias sobre vitórias, e que o inimigo pereça e a vitória seja completa, sem sombra de dúvidas. Que as nossas preces em favor de Israel, do povo judeu, continuemos com elas, bem como também, pela graça bendita, àqueles que assim podem contribuir com a sua tzedakah. Amanhã, na parte da tarde, nós estaremos enviando para a sinagoga sede no Brooklyn, São Paulo, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, o valor totalizado até amanhã ao meio-dia para as arrecadações, e nós estaremos trazendo aqui toda a prestação de contas, por assim dizer, daquilo que foi feito com os nomes e realmente o transmitir, o enviar essa tzedakah em favor de Israel, em favor do Rabad de Israel, que estão diretamente ali no front, providenciando de ordem espiritual, de ordem física e através de alimentos, aquilo que é necessário para que as forças de defesa tenham vigor para a batalha, e as comunidades que foram, infelizmente, destruídas, abatidas, onde há um grande luto, nessas comunidades, eles também possam ali revigorar todos aqueles vilarejos, todos aqueles kibbutz, e juntos com os sobreviventes possam reedificar esses kibbutz, para mostrar sim que Am Israel Chai é uma realidade. O povo de Israel vive, é uma realidade. Até amanhã. Shalom, shalom.